Conversar sobre mundo sem cristianismo, tá? O mundo sem cristianismo. Isso está baseado numa preocupação nossa. O mundo seria um lugar melhor. Aliás, foi o primeiro texto que a gente estudou, né? O mundo seria um lugar melhor sem religião? Se não houvesse religião, seria um lugar mais pacífico, né? Sem guerras ou com muito menos guerras? E depois a gente estudou também um texto que fala a responsabilidade da paz nas religiões, a responsabilidade de paz das religiões. As religiões todas, sem exceção, têm potencial de paz nelas mesmas, nas religiões. Entendeu? Religião que não alimenta a paz termina no tempo sendo esquecida como religião. A religião é natural que ela fale de paz. Paz. Agora nós tiramos as seguintes conclusões, são 4. A primeira é que a religião em si, elas nem são boas nem são ruins. Tá bom? Primeira coisa, a religião em si nem é bom nem é ruim. É neutra. Né? Segunda conclusão, as religiões todas, sem exceção, são formadas por trigo e joio. Né? Aí agora vai fazer a diferença, porque o trigo, ela pega a religião e ela usa a religião para o seu bem e para o bem coletivo. O joio pega a religião, que é neutra, né? E usa para o seu mal e o mal coletivo. Então veja que a religião é neutra, né? Agora, o joio e o trigo é que vão usar a religião de maneira diferente em relação a si e em relação ao coletivo. E aí vai ser em relação a Deus. A terceira conclusão é a seguinte: a verdadeira causa das guerras não são as religiões. A Bíblia diz que a causa de todos os males é o amor à ganância, ao capital, o capitalismo. Essa é a causa, é a raiz de todos os males. Tá bom? É o que a Bíblia diz. Lá, né? Então essa é a verdadeira causa das religiões. O capital, ela usa a religião para se beneficiar. Aí entra o joio, né? Ela não usa o trigo, ela manipula o trigo através do joio que está usando a religião, tá bom? E em quarto lugar, a gente coloca também como importante nessa consideração a questão do marketing. O marketing também é neutro, porém, quem é que usa o marketing? O pobre? O pobre não tem dinheiro para pagar o marketing, para pagar o marqueteiro, o pobre não tem. Quem é que tem o dinheiro? É o ganancioso, é o capitalista, é o capital. Então ele usa. Então isso que é neutro, que é o marketing, a ciência do enganar, ou de lhe levar a gostar de ser enganado, entendeu? Então, essa ciência, ela é usada, né, por quem paga, e quem paga é exatamente o capital, que já está mal intencionado e que é o gerador de todos os males. Então, ela usa a religião, através do joio, e usa o marketing para produzir todos os seus males. Tá bom? Então, essas são as 4 conclusões que a gente tem tirado. Nós atualmente estamos conversando sobre o seguinte artigo. É um artigo científico, viu? É um artigo, é uma pesquisa científica que nós estamos analisando. Aqui, olha, tem esse link aqui azul. Esse link leva para essa pesquisa e explicando lá quem é que fez, quem não fez, para quem fez, etc, etc. Tá bom? Então, a terceira pesquisa, o terceiro estudo que nós estamos analisando é a direita cristã. Olha, a religião e o capital juntos, tá vendo? E o marketing juntos. Então, a direita cristã e a política externa dos Estados Unidos. Então, como agem os evangélicos, não é? O cristianismo, principalmente os evangélicos, nos Estados Unidos, usando todo o potencial financeiro tirado dos outros países,
Tá bom? Como é que ele age para influenciar os outros países e influenciar o seu país. É isso que a gente está discutindo nessa terceira pesquisa. E o resumo dela é assim, olhe, liberdade cristã para tirar a liberdade dos outros. Esse é o objetivo dos evangélicos ali nos Estados Unidos. Nós queremos toda a liberdade para tirar a liberdade dos outros. Tá bom? É isso. E aí a gente hoje tem aqui alguns temas, né, que está dentro da pesquisa e que a gente vai comentar alguns deles. Por exemplo, muitos analistas americanos, né, diagnosticaram com o final da administração de George Bush, lá para 2006, 2008, por aí assim, né, diagnosticaram com o final da administração de George Bush um franco declínio da direita religiosa. Um franco declínio, né? O objetivo, qual é esse declínio? Não estavam conseguindo tanto ter liberdade para tirar a liberdade dos outros, porque esse é o grande objetivo. Tá bom? Ah, não, estão defendendo a vida. Não, não estão defendendo a vida, porque quem briga para acabar com o aborto é a favor da venda de armas. Então não é pela vida. Tem alguma coisa aí que eles estão defendendo, mas usando essa bandeira. Não é verdade. Porque se você é a favor de vender armas, de distribuir armas para todo mundo, né? Então você não pode brigar pelo aborto. Você está fazendo com a mão e desfazendo com outra. Entendeu? Você não pode brigar pela vida contra o aborto, mas se você é a favor de que a saúde só seja possível para quem tem dinheiro, e tem que tirar o potencial do Estado providenciar saúde para o povo. E a direita quer isso, a direita quer a favor do capital, ela é a favor das coisas se privatizarem. O Estado não pode dar nada a ninguém, cada um tem que se virar. Cada um tem que se virar para ter alguma coisa. Entendeu? Então, você não é a favor da vida, isso é mentira. Você está usando uma mentira para poder defender outras coisas. É isso que ocorria e ocorre lá na América com esses evangélicos defensores dessas coisas. Tá bom? Muito bem. O segundo ponto diz assim: os dados das eleições de 2008, tudo isso é em cima de pesquisa, tá, queridos? Em cima de pesquisas. Há pesquisas favoráveis a esse pensamento. Então, veja, os dados das eleições de 2008, lá nos Estados Unidos, entretanto, reforçam a relação entre religiosos devotos. Esses devotos, entenda, são esses favoráveis a ter liberdade para tirar a liberdade dos outros, tá bom? Esses são os devotos. Então, a relação entre religiosos devotos e os republicanos. Os republicanos é o partido republicano, não é, que se o democrata é capitalista, está a favor do capital, o republicano é 10 vezes pior. Tá bom? É 10 vezes pior. Então, essa é a situação nesse ponto 2. No terceiro, diz assim, agora o importante, né? Como se combinam bem republicanos, que têm essa característica que eu mencionei, e os chamados devotos, os religiosos devotos, né? Outro termo que eles usam é renascidos, ou seja, são nascidos e foram renascidos. São pessoas que são evangélicas, mas que são ultra intransigentes nessa liberdade para tirar a liberdade dos outros. Como eles combinam, né? Republicanos, representantes do capital, né? E essa gama de chamados cristãos, né? Interessados em tirar a liberdade dos outros. Aqui tem, terceiro ponto, a escolha da conservadora pró-vida
É uma bandeira, tá? Provida é essa coisa mesmo, brigando pela vida, né? Nós queremos acabar com o aborto, nós queremos acabar com isso, mas somos favoráveis a vender armas, somos favoráveis a que o pobre não tenha direito à saúde, que eles tenham que se virar para isso, nós somos favoráveis a que a miséria continue matando gente de fome, somos favoráveis, agora somos contra o aborto. Então essa incongruência, né? Esse farisaísmo, essa hipocrisia, tá bom? Esses são os pró-vida lá na América. Então, essa bandeira, que é uma fumaça para favorecer o capitalismo cristianizado, tá certo? Então, a escolha da conservadora pró-vida, né? Sarah Palin, lá nos Estados Unidos, como vice na chapa de John McCain, que era um democrata, era um republicano que queria substituir que foi candidato para substituir o Bush, atraiu muitos votos evangélicos. Então veja como a gente gosta, né, de ser enganados, né? Como a gente gosta dessa embromação, né? Tá ali um dizendo que é contra o aborto, mas é favorável a armas, é favorável à matança, é favorável à falta de saúde para as pessoas, é favorável a que a miséria continue matando gente. A gente cai direitinho. Então, a presença, né, o fato dela ter sido indicada lá para ser a vice de John McCain, né, atraiu muitos votos evangélicos, diz aqui a pesquisa. Os hipócritas contrários ao aborto, mas favoráveis às armas, à guerra e ao morticídio capitalista. Hipócritas. Não são piores do que nós não, tá? Não são piores não. Somos farinha do mesmo saco. Esse é o cristianismo que a gente mostra para o mundo, esse cristianismo doente. Quem nos interpretou muito bem foi Gandhi. Gandhi, ele dizendo, nós não temos nada a ver com Jesus, a gente não vive nada de Jesus, embora use o nome dele. Ponto 4. Com a adesão de Palin, né? Com a adesão de Palin, que é essa pró-vida, né? O apoio cresceu 10%. De fato, a adesão evangélica foi tão importante na campanha de McCain, graças a Deus perdeu, né? Quer dizer, dos ruins ele era o pior, né? Então, a campanha de McCain constituiu de 38,5% de seus votos, quanto nas campanhas de Bush em 2000, 40%, e 2004, 36%. McCain recebeu apoio nas urnas de 73% dos evangélicos. Olha que absurdo. Esse é o cristianismo que a gente vê por aí. Se a gente reclama daqui, coisa pior tem por aí. E tudo pregando, dizendo que está pregando o evangelho de Cristo. Então o povo não sabe quem é Cristo. O povo não sabe. Então, ele recebeu 73% dos evangélicos e 80% dos evangélicos brancos. Tudo a ver. Tudo a ver, né? Então, 80% dos evangélicos brancos votaram em McCain. Quem são os evangélicos brancos? Foi quem nos evangelizou, tá? É quem trouxe o evangelho. Quem tinha dinheiro para mandar missionário e morar aqui e viverem de luxo e não sei o quê. É só quem tinha dinheiro eram eles. Então eles fizeram isso. Não só no Brasil, na América Latina toda. Tá bom? E aí produziram toda a influência deles dentro das igrejas evangélicas. Então tá aí. Quem são esses evangélicos brancos? Presta atenção. São pessoas extremamente capitalistas. A grana é mais importante do que tudo para eles. Prepotentes, intolerantes e preconceituosos. Foram eles que fizeram a guerra da secessão lá nos Estados Unidos para defender o direito de terem escravos.
para ter o direito de explorar pessoas cristãos. Estou falando de cristãos. Estou falando de evangélicos. Não é somente explorar os negros, não. Se os negros se tornassem evangélicos como eles, os negros tinham que ter outra igreja, porque a igreja deles, negro não entrava. Eu tenho uma foto que ilustra isso bem, né? Esses cristãos que nos evangelizaram e nos passaram todos esses preconceitos cristãos, onde tem lá uma pia grande e alta e escrita em cima, white. E uma piazinha pequena e baixa, mais baixa, escrita black. Cristãos. Provavelmente essas pias, da igreja não era, porque a igreja de branco, o preto não podia entrar. Então, gente que me evangelizou. Gente que me falou de Jesus. Que Jesus foi o que eles me passaram? Claro, um Jesus preconceituoso. Porque por mais que eles dissessem que Jesus não era preconceituoso, mas a vivência que eu tive com eles é que eu aprendi que Jesus era altamente preconceituoso, que Jesus era altamente prepotente. Esse foi o Jesus que eles me ensinaram. E não foi só a mim, não. A todos os evangélicos nessa América Latina todinha. É por isso que a gente é o que a gente é. Entendeu? Muito bem. Então, esse é o que nos lembra aqui essa pesquisa, né? Aqui, olha, veja só, os brancos, né? O ponto 5. 80% dos evangélicos brancos que iam semanalmente à igreja. Agora, por que os pastores usavam os púlpitos para vomitarem suas prepotências, vomitarem, né, nos púlpitos, usando o nome de Jesus, vomitarem seus preconceitos? E ali estava aquela branquitude, aquela branquelude, né, bebendo aquilo e até louvando a Deus. Senhor, muito obrigado, porque nós somos isso que somos. E aí estava 80% aprovando essa coisa aí. Graças a Deus. Apesar que Deus não se mete com isso não, tá? Deus respeita as loucuras e as consequências que a gente tem. Então Deus não respeita. Deus não incomoda, mas Deus não se intromete. Deus respeita. Deus dá a gente a capacidade de sobreviver, mas ele respeita essas tolices que a gente faz. E terminou esse tal de McCain, o povo americano, a maioria, não engolindo. Apesar que depois votaram lá e botaram o Bush filho também, que é a mesma coisa, entendeu? Mas tá lá, né? Tá lá. Muito bem, então esse é o texto que a gente lê hoje.